A pessoa tá aparecendo. Eu vou apresentar assim, ó. Tá me ouvindo? Eu vou apresentar assim, ó. Assim, sabe o que você parece? Aqueles, vamos lá, 3 opções como eu pus no Instagram, né? Operação da polícia. Põe assim pra esconder o rosto. Assim. Frio no nariz. Gente, mas assim o nariz fica muito gostosinho de respirar. É porque você fica com a sua própria respiração, né? A gente falou que a frente fria ia chegar e chegou. Nossa, chegou, mas chegou com força, né, Sol? Você tá parecendo um astronauta de abóbora. Esse. Go home. Fica aqui com a gente, Lu. O que tá esquentando aqui, o nariz dele tava vermelho, por isso que ele tava com frio. Fica aqui, hoje é terça-feira, dia do seu direito, pra gente aprender a correr atrás daquilo que é nosso direito. A gente precisa conhecer um pouquinho. Por isso que a gente adora a participação de cada um de vocês, porque aprendemos demais com isso. Mas antes, bora começar com a nossa mensagem do dia para alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração. Às vezes é difícil, mas deixe de se importar com quem ganha ou perde, quem é melhor ou não que você. Você mostra que é capaz quando você começa a deixar para lá o que os outros acham ou deixaram de achar de você. Então, a opinião do outro é importante quando esse outro realmente acrescenta na sua vida. Se não acrescentar, deixa para lá, deixa que falem. Nem todo mundo vai gostar de você. Esse é o nosso toque de hoje. Bora conferir o que tem no programa, o astronauta. Sol termina o resgate dos meninos presos em caverna na Tailândia e Gedel vira réu por suposta pressão para liberar obra de apartamento em Salvador. Que tal conversar com a gente? Utilize as redes sociais, o telefone ao vivo, fique à vontade. Claro que você pode também concorrer a prêmios aqui nessa semana. Você pode levar para casa um kit Ortovip. São vários produtos para você cuidar muito bem da saúde da sua boca. Você vai acessar o nosso Face, vai curtir, compartilhar esse post e marcar 2 amigos e aí já participa, tá bom? Bom, no Instagram, que é @falandonisoband, tem um kit com várias delícias da Cooper. Fácil também, você vai curtir, marcar 2 amigos e já concorre. Bora aprender bastante hoje e garantir também os nossos direitos. Mandar um beijo para São Paulo, o Dr. Nelson Luiz Raspes, que está assistindo a gente. Mandar um beijo para a Sueli, mandar um beijo para a Simone. Tanta gente aqui no Face. Agora tem um beijo especial que nós vamos mandar para um querido nosso que está fazendo aniversário hoje. Está ligadíssimo também aqui no Falando Nisso. Na minha opinião, se não a mais, uma das mais belas vozes que eu já conheci, Luquinha. Glauco Guimarães. Felicidades, viu, amigo? Deus abençoe muito você, te dê muita paz, muita sabedoria, muita saúde, porque você merece. É um querido amigo nosso, beijo no seu coração, Glaucão, que está aqui do lado no estúdio da Band Vale aqui, acompanhando, falando nisso. Bom, bora lá para o nosso direito, né? A gente sempre fala sobre isso e sempre tem o que aprender. Você está pedindo a sua aposentadoria. Eu já tenho tempo de contribuição, 30 anos para mulher, hoje 35 anos para homem, eu tenho... Aí eu vou lá, entro com o meu sonho, e o sonho não se realiza, Luquinha. Pois é, e aí o que você faz com essa resposta negativa? Quando a sua aposentadoria é negada, qual é o passo que você precisa dar? Pois é, ele está aqui para nos orientar. Nosso querido amigo advogado Valdir Nogueira. Doutor Valdir, muito Chega obrigada. Chega junto, doutor! Gente, hoje veio em dia de festa. Tudo bem? Verdade. Muito obrigada, doutor. Tudo bem, doutor. Obrigado. Fica à vontade, vamos conversar, né? Lu, eu estava conversando lá fora com o doutor antes da gente entrar no ar e tem essa frase que eu sempre digo: aposentadoria no Brasil, nem Einstein consegue entender muitas vezes a matemática. Ele deve virar assim no túmulo para tentar entender essa matemática. Doutor Valdir, vamos começar com uma simulação. Solange de Moraes tem 30 anos de contribuição. Vou lá e tenho a minha aposentadoria negada. Quais os itens que podem impedir que eu consiga esse benefício? Bom, uma vez apresentada toda a documentação para a concessão da aposentadoria, pode ter ocorrido uma divergência entre os documentos apresentados e o que realmente existe no controle no CNIS, junto ao INSS. Que é o Cadastro Nacional? Que é o Cadastro de Informações Sociais. Uhum. Né? Então, se houver uma divergência, o INSS pode fazer exigência ou às vezes não. Às vezes ele indefere baseado simplesmente considerando o cadastro dele, né? E pode dar divergência nesse cadastro do INSS, por exemplo, e aquele que eu tenho do meu tempo de contribuição, baseado em quê, por exemplo? O que diverge? O que pode dar essa diferença?
por exemplo, um contrato de trabalho que consta na sua carteira profissional e que não consta no cadastro do INSS. Ah, Tá? Alguns recolhimentos através de carnê, entendeu? Que não foi registrado junto ao INSS no CNIS. Então, tem que provar que eu trabalhei esse tempo e contribuir. Exatamente. Ok. Luquinha, tá chegando pergunta pelo WhatsApp. Ô, Solange, o Eugênio é muito rápido. Gabi, coloca pra mim, por favor. Ele disse que achou a minha fotinho do começo do programa. Gostei, Eugênio. Muito bom, viu? Muito bom. Bom, chega a pergunta também de vídeo pelo WhatsApp e a gente coloca aqui. Essa é da Maria de Fátima. Vamos lá. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, doutor. Sou Maria de Fátima. Gostaria de estar perguntando para o senhor uma coisinha. Meu marido deu entrada na aposentadoria, precisou de advogado, porque eles não quiseram reconhecer o tempo de salubridade dele. Só que agora, dia 22 de maio, foi a última... eu acho que o advogado teve que comparecer lá no INSS. E ficou marcado que a data final para ele esperar a carta em casa seria dia 6/7. Será que isso aumenta muito tempo para estar chegando essa cartinha, doutor? Boa tarde, beijo a todos. Beijo, minha linda. Em se tratando de Brasil, é um mistério, né, doutor? É um mistério. A única coisa que funciona rápido são os benefícios próprios lá de Brasília. O resto demora um pouquinho mais. Exatamente. Né? E aí, doutor? Mas no caso, se existe uma análise, necessidade de análise de um laudo técnico, é uma análise feita internamente pelo perito do INSS. Então, embora tenha uma previsão de 45 dias para análise e deferimento, né, às vezes não acontece isso. Então, essa data, do dia 6 que ela disse, deve ter alguma base, o advogado que deu uma informação, né, ele que está acompanhando. Então, o certo é ela conversar com ele, porque ela já tem um profissional, ele já tem um profissional cuidando do caso dele. Entendi. Né? E agora, não necessariamente que a aposentadoria vai ser deferida nessa data prevista, em função de análise interna que o INSS precisa fazer. E vamos ver como é que é feita essa análise interna, né, do INSS. Como é que isso funciona, Luquinha? Pois é, a gente também vai ter mais perguntas de você aí de casa, mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. Dinheirinho pequenininho, viu, Luquinha? Um dinheirinho assim. A Odebrecht terá que devolver 2 bilhões e 700 mil reais aos cofres públicos. O valor foi definido em um acordo de leniência assinado com o governo federal. Nós vamos aos detalhes com a nossa repórter Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Anjo, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Olha, a Odebrecht já havia fechado acordo para devolver 3 bilhões e 82 milhões de reais às autoridades do Brasil, Estados Unidos e também Suíça. E segundo a AGU, o acordo assinado não representa pagamento a mais a ser feito pela empresa. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Lana Canepa. O acordo é um tipo de colaboração premiada, pelo qual as empresas reconhecem as práticas de corrupção e se comprometem a reparar prejuízos causados à administração pública. Em troca, obtém autorização para fechar novos contratos com o governo. É o segundo acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato. No primeiro, assinado há 2 anos com o Ministério Público Federal no Paraná, a empreiteira se comprometeu a devolver quase 4 bilhões de reais. Desse montante, serão descontados 2 bilhões e 700 milhões de reais para honrar o acordo fechado hoje com o governo federal. O restante, cerca de 1 bilhão de reais, será pago aos Estados Unidos, Suíça, estados e municípios brasileiros. De acordo com a Advocacia Geral da União, a empresa terá 22 anos para ressarcir o governo federal. As parcelas anuais serão corrigidas pela taxa básica de juros, o que deve aumentar para quase 7 bilhões de reais o valor devido aos cofres da União. Pois é, só corrigindo uma informação minha, são 2,7 bilhões de reais. Ô Dani, a Justiça Federal do Distrito Federal tornou o ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência, o Gedel Vieira o Lima, aquele do apartamento, das malas de dinheiro, réu por improbidade administrativa. A decisão atendeu aí ao pedido do Ministério Público Federal, que ajuizou a ação civil contra o ex-ministro, né, Dani?
Isso mesmo, Solange. Gedel foi acusado pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, de pressioná-lo a liberar uma obra em Salvador, embargada pelo órgão do Ministério da Cultura. Isso aconteceu em 2016, o que levou os dois a pedirem demissão. De acordo com o Calero, Gedel pediu que ele produzisse parecer técnico favorável para liberar a construção de um apartamento de luxo em Salvador. Gedel havia comprado uma unidade habitacional no 23º andar do edifício Lavi, na Barra, cujo projeto inicial não fora aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com a decisão será iniciada a fase de coleta de provas e, ao final, a juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, decidirá se o ex-ministro deve ser considerado culpado ou inocente da acusação. Sem comentários, Sanseverino. Solange, vamos comentar então, já a gente não tem que falar sobre o Gedel. Sobre a balsa em São Sebastião, apenas 30 minutos de espera. Coloca para mim, por favor, Gabi. Um sol forte por lá. Olha que engraçado, que interessante. Mas apenas 30 minutos de espera, apesar desse movimento. Agora, em Ilhabela, a gente percebe aí, ó. Tá sol com uma chuva e grande movimento, Solange, 2h30 de espera para o motorista que deseja voltar aí desse feriadão que teve aí na segunda-feira e deixou para voltar hoje na terça-feira. E eu quero saber com a Daniela Lopes agora se nas estradas a gente também tem movimento aí maior ou não. Dani, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Eu tenho um recado para quem trafega neste momento pela rodovia Presidente Dutra, no trecho de Aparecida, na pista sentido Rio de Janeiro. A pista está totalmente bloqueada agora neste momento no quilômetro 66. Então, quilômetro 66, trecho de Aparecida, tráfego interrompido devido a uma colisão traseira entre dois caminhões. Neste momento, equipes de resgate trabalham no local, então o tráfego foi interrompido para atendimento. Não está passando carro nenhum, 3 quilômetros de fila de congestionamento nesse trecho. Então, quem puder evitar esse trecho de Aparecida neste momento vai ser a melhor opção, viu, Lucas? Já na rodovia dos Tamoios, tudo tranquilo neste momento. Obrigado, viu, Dani? A gente conversa então sobre o tempo, que realmente o frio chegou nesses dias na região e até quando será que ele fica? Para quem gosta de frio, Eu tô amando. Eu não tenho boa notícia, então. O senhor gosta, doutor? Monteiro Lobato, máxima de 16 graus, previsão de tempo instável por lá. Natividade da Serra, máxima de 15 graus. Já em Pinda, máxima de 17 e Canas, 22, tempo instável em todo o vale. O mesmo em Caraguatatuba, a máxima hoje chega a 18 graus. A gente percebe a semana agora em Taubaté, hoje a máxima de 17, tempo instável. E a partir de amanhã, Solange, a temperatura vai subindo de uma forma que sábado a máxima chega a 27 graus. Alguém pode dizer que a gente já está no inverno? Só que eu estou esquecendo só, porque esse friozinho durou aí 2 dias no máximo, tá amanhã louco. já começa aos pouquinhos a aumentar a temperatura. Bom, daqui a pouquinho a gente tem informações sobre os meninos que ficaram presos nessa caverna na Tailândia. A gente vem comentando, são boas notícias e também tem dicas no quadro Reprodução Humana. Fala, doutor. E no próximo bloco tiraremos algumas dúvidas sobre o fator masculino no quadro de reprodução humana.